Vamos dar então início ao nosso estudo dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tópico é o 11, o emprego da riqueza. Bom, nesse capítulo, Kardec nos fala a respeito dessa mistura que os judeus faziam, e também depois os gentios, né? Todos aqueles que estavam ligados às religiões politeístas, onde se pensava que era possível fazer oferendas a diferentes deuses para se obter diferentes benefícios. E embora o povo judeu fosse monoteísta, havia uma influência muito grande de um deus chamado Mamon, que estava ali localizado entre os povos que habitavam o antigo Líbano, os fenícios e também alguns povos dali vizinhos, né? Então, esse deus Mamon, ele era muito voltado para a riqueza. As pessoas tinham esse costume. Vejam que ainda hoje nós temos esse mesmo costume, né? Quando nós precisamos de dinheiro ou queremos mais riqueza, a gente acaba apelando, se não para um deus, para um santo, né? Muitas pessoas têm santos de devoção a quem fazem oferendas para isso. Aqueles que não são muito ligados ao sincretismo da Igreja Católica fazem oferendas principalmente a ciganos, também bastante comuns, né? E alguns orixás. Mas, de modo geral, há uma devoção a essas figuras religiosas com as quais a gente dedica algum tipo de prece, de oferenda, de trabalho para conseguir obter riquezas. Muito bem, então Jesus, ele vem aqui ilustrado por Kardec, esclarecer que, em primeiro lugar, não se pode servir a dois deuses, né? Como não é recomendado que ninguém tenha duas religiões, não é que é proibido isso, né? É porque quando se escolhe um caminho, deve-se seguir nesse caminho. Da mesma maneira que eu chamo a atenção do cuidado que tem que se ter quando se frequenta várias casas espíritas, porque as energias, as referências são diferentes e por vezes há conflitos, né? Nenhuma casa religiosa, nenhum templo religioso está impedida, totalmente, vamos dizer assim, protegida, amparada de ter algum ataque, de ter influência de espíritos malfazejos, de mistificadores, etc. E nós tendemos a nos afinizar com essas vibrações. Então, se já é difícil aqui mantermos a integridade dessa casa, nós não podemos responder pelas demais. E quando a gente transita entre religiões, ou entre esses procedimentos, essas crenças, né, ou esses rituais, a gente se torna vulnerável a esse tipo de ataque, mais vulnerável do que seria o normal. Então, Jesus nos chama a atenção que nós devemos escolher um caminho. E aqui eu vou me lembrar também de uma passagem que eu gosto muito do livro Alice no País das Maravilhas, em que vocês vão se lembrar da seguinte passagem. Ela chegando ao jardim de labirinto, que é um labirinto, ela encontra então o gato que sorri, o gato que ri, e ela, sem saber para onde ir, pergunta ao gato: qual é o caminho correto? E ele diz a ela: para onde você quer ir? E ela diz: não sei. Então ele responde: qualquer caminho serve. Quando nós fazemos a escolha de uma religião ou de uma fraternidade espiritual ou de uma casa espiritual, nós temos que ter em mente aonde nós queremos chegar. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então Jesus convida: se vocês quiserem ir ao Pai, venham a mim, venham por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não condena as outras religiões. Ele não diz que as outras pessoas não encontrarão o lugar, não se encontrarão diante de Deus ou do Pai. O que ele tenta mostrar é que o caminho dele é o caminho estreito. E é também o caminho reto.
caminho reto do qual fala Buda antes dele, seguir o caminho reto. Então Jesus se concentra nessa importante escolha que nós devemos fazer. Uma escolha que foi muito difícil para vários dos seus discípulos, para muitos que podiam ter se tornado apóstolos e que não aceitaram o chamado. Alguns perguntam assim, por que Jesus chamou Judas? Lembram da parábola do casamento, em que o Senhor convida as pessoas mais nobres da cidade e eles não comparecem, eles rejeitam o convite, e então o Senhor manda chamar os pobres, os miseráveis, os expropriados, mas ainda assim o Senhor exige deles a vestimenta correta, que no caso é a caridade. Jesus faz a mesma coisa. Nós temos o registro desses 12 apóstolos, mas nós sabemos, por exemplo, por intermédio do Espiritismo, que Emmanuel também havia sido chamado para ser um apóstolo, e ele recusou. Emmanuel certamente seria aquele que talvez fosse o grande evangelista, pela sua capacidade de escrita e oratória. Ele era também um filósofo, um senador romano. Jesus também convida alguns sacerdotes que preferiram, por exemplo, segui-lo às escondidas, mas que não abandonaram seus postos. E assim por diante. Nós não sabemos de todos, mas sabemos que Jesus escolheu também outras pessoas. Mas foram aqueles homens mais simples, mais humildes, sem ambições pessoais, que permaneceram com ele. E sobre ambição, eu me lembro aqui de Salomé diante de Jesus, logo no início, quando Jesus havia convidado João e Judas Tadeu para ser, João e Tiago, os filhos de Salomé, para serem seus seguidores, seus discípulos. Salomé não se contenta e vai tirar satisfação com Jesus, até porque João era um adolescente, era praticamente ainda uma criança. E ela vai tirar satisfação com ele e diz assim: mestre ou rabi, o senhor é o rei dos judeus? Jesus não responde. E ela diz: se os meus filhos foram escolhidos pelo rei dos judeus, permita então que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Ela não queria nada, né? Ela queria que fosse ali o primeiro-ministro e o substituto logo em seguida do primeiro-ministro, né? Ela só queria o poder de fato. Mas ela fez isso por mal? Certamente não. Salomé era uma pessoa simples, humilde, ela criada naquela tradição onde a hierarquia era tudo. Ela olhava o templo de Jerusalém e compreendia a importância que tinham os degraus daqueles sacerdotes. Ela olhava o poder que eles exerciam, o quanto controle as famílias no entorno do templo, com suas próprias fraternidades, dominavam o povo judeu. E ela, se sentindo diminuída, sacrificada, escravizada por essa opressão, pede então a Jesus que sejam os seus filhos e os escolhidos. Jesus responde o quê? Ficará ao meu lado aquele que for capaz de beber do meu cálice. Jesus então traz a nós um convite que não é de regozijo, não é de festejo. Jesus diz assim: àqueles que me seguem, sou muito exigente. Aos que preferem não me seguir, deixo com eles as próprias escolhas. O caminho de Jesus, o caminho do Pai e não de Mamon, é o caminho do sacrifício. Não é o caminho de facilidades. Não é o caminho de poder. Se fosse Salomé a seguir Jesus como apóstolo, ela talvez tivesse fraquejado. Salomé depois permanece ao lado de Jesus, porque os filhos dão testemunho e ela assim aos poucos vai compreendendo. Mas em nenhum momento, nem João e nem Tiago buscam o poder. Mas disputam também no entorno de Jesus o seu poder. Jesus é muito paciente e amoroso com João,
exatamente, talvez, pela sua tenra idade, né? Pela maneira como ele, impulsivamente, ingenuamente, passou a admirar e ser fiel a Jesus, sem muito questionar, como faz uma criança que se lança ao amor dos pais de modo incondicional. Jesus, percebendo essa dedicação aberta, livre de João, então se torna muito próximo dele, também o seu tutor. Ele tem ali o cuidado de preparar esse apóstolo menino que viveria muito mais do que todos os outros. Jesus já sabia que ele chegaria aos 100 anos e, portanto, viraria o século e daria testemunho do seu evangelho até o final, e ainda sendo ele próprio o maior escriba, aquele único apóstolo a colocar em letras a experiência que tivera com Jesus. Já Tiago, mais velho, era também de uma servidão, de uma fidelidade, mas tinha ali por ele próprio a iniciativa de proteger Jesus, tal como Pedro. Pedro era o apóstolo mais velho. Pedro se sentiu patriarca, né? E Jesus diz assim: bom, já que você é o patriarca, então se torne pedra. Ao invés de ser Simão, torne-se pedra. Seja a pedra angular. Seja de fato, se você quer tanto poder, se você se reconhece tanto nessa condição de quem é mais importante, como um patriarca, como os judeus determinavam, que o mais velho tivesse o respeito dos demais, que então você se faça por merecer, se coloque nessa posição, né? E ele vai, ao longo de toda essa trajetória de 3 anos, e depois da ressurreição, pedindo que Pedro testemunhe, alertando inclusive Pedro às vésperas da sua morte, julgamento e sacrifício, que ele o trairia. Não por uma, mas por 3 vezes, pela sua fraqueza moral. Pedro buscava a posição da autoridade. Pedro imaginava tanto quanto Judas Iscariotes que Jesus seria rei na terra. Não adiantava Jesus dizer que não seria. Pedro insistia em acreditar que Jesus seria poderoso, que ele derrubaria os romanos, que ele derrubaria os sacerdotes do templo e que ele libertaria finalmente os hebreus de todos os seus opositores. Mas não era essa a missão de Jesus. Jesus o tempo todo dizia que ele propunha o caminho estreito. O caminho, muitas vezes solitário, mas que ele também garantia que estaria junto deles, por maior que fosse essa solidão. E a gente vê vários momentos em que apóstolos e discípulos ficaram sozinhos, presos, aprisionados, apedrejados, né? Especialmente Paulo, e que Jesus sempre estava presente ou enviava os seus missionários, os seus mensageiros, os seus anjos guardiões para proteger, amparar os corações daqueles que davam o seu testemunho. Então, a mensagem de Jesus, ela é rígida, não é flexível. Jesus não diz: olha, sirva a mim hoje e amanhã não precisa. Venha comigo por hora nessa viagem e depois pode-se ir embora. Venha depois, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Não, ele diz ao jovem rico: se não fores capaz de abandonar os seus afazeres, a sua riqueza, o cuidado de seus pais, não há espaço para ti no meu reino. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém tem dúvida disso? Quer maior testemunho do que esse? Quer maior sacrifício? Não pelo fanatismo da religião, longe disso, por favor. Não é o procedimento religioso que nos transforma, mas o testemunho íntimo do bem-querer a Deus, do bem-querer às virtudes. A gente acabou de fazer essa prece que fala tanto das virtudes. Nós precisamos buscar a virtude, nós precisamos buscar o bem. Portanto, tudo aquilo que nos afasta da verdade, tudo aquilo que nos afasta desse bem ao próximo,
nos distancia de Deus, nos distancia do Pai. Nós não podemos nos distrair. A nossa vida encarnada é um labirinto. Portanto, nós precisamos saber para onde ir. Em cada momento, em cada situação, haverá uma distração. Em cada momento, em cada circunstância, nós seremos levados a fazer escolhas. Alguns rituais de iniciação das seitas passadas, Antigo Egito, essênios, gregos, romanos, costumavam colocar no meio entre grandes circunstâncias de dores e sacrifícios. Então, os jovens iniciados mergulhavam nas águas, passavam frio, passavam calor, tinham que lutar com feras, sofriam da solidão, sofriam de tormentas, eram atacados, tinham que passar dias e noites estudando e assim por diante. E depois de vários e vários sacrifícios, de várias e várias provas dificílimas, eles finalmente chegavam a uma sala de festejos. Nessa sala havia tudo o que poderia confortar o coração deles. Água fresca, comida deliciosa, saudável, abundante, né? Eles tinham ali uma temperatura agradável, tinham uma cama, um local para descansar, tinham plantas, né? Claridade, tinham tudo o que pudesse lhes dar prazer. E algumas provas até, eles tinham a possibilidade de ter ao seu dispor homens, mulheres, que pudessem lhe dar, inclusive, o prazer sexual. E o que nós temos de registro dessas iniciações, dessas provas, é que a grande maioria dos iniciados, depois de ter superado os enormes sacrifícios para chegar ali, se entregavam àquela sala e não queriam sair mais dali. Demonstrando que a saciedade e o prazer, que o poder que isso nos dá de contentamento, de autoestima, é o que mais nos derruba. Por isso é tão difícil a prova da riqueza. Por isso é tão difícil a prova do poder. Não é difícil nós olharmos aqueles que se encontram em posições de destaque, o quanto fraquejam em suas virtudes, o quanto têm dificuldade de se manterem honestos, leais aos seus propósitos, fiéis aos seus amigos verdadeiros, cedendo aos bajuladores, às oportunidades de imediato, fechando os olhos ao sacrifício de todos os demais que sustentam a sua posição ou que fizeram com que ele ou ela chegassem ali. O poder cega, mas ele principalmente aniquila o coração. Há uma frase de Ulisses Guimarães, na época da Constituinte, em que ele dizia: dizem que a cadeira do poder tem espinhos, pois eu digo, se tiver espinhos, é virado para baixo, sobre quem o governante se assenta, porque a poltrona do poder é macia e dali ninguém quer se retirar. Que clareza, que lucidez de visão sobre o poder. Porque é exatamente isto que acontece. Então, aquele que busca nesta encarnação se vangloriar, se tornar numa condição de usufruir das benesses que o dinheiro, o poder e os prazeres do mundo nos oferecem, somente por isso mesmo, estão fadados a perderem a encarnação. Se não, agravarem as próprias dívidas, os próprios karmas que aqui nos trouxeram. Bom, se nós olharmos a situação de Emmanuel, ele estava pronto naquele momento, há 2000 anos, para se tornar apóstolo.
No entanto, ele demorou pelo menos 1000 anos para recuperar o mesmo estágio vibratório e de mérito para defender novamente Jesus. Quem lê o livro Renúncia sabe que há um intervalo enorme entre esse último romance narrado por ele e os demais, de 2000 anos. Ali é que ele começa de novo, ele recomeça o caminho da luz e do despertamento. E como ele, muitos outros. Então, nós somos constantemente chamados a esse testemunho. E Jesus é o bom pastor, é aquele que nos espera, que ele diz, tudo bem, vou te carregar no colo porque você está perdido, mas chegará o tempo em que será necessária a escolha, e feita a escolha, não há remédio. A escolha irá nos aproximar ou nos distanciar do bom pastor. Muitas vezes a ovelha desgarrada vai para um outro lugar, vai para um outro campo, vai para o abismo, pode cair no precipício, pode servir de alimento a um lobo. A escolha do Pai é uma escolha muito mais do que sensata. É uma escolha de renúncias. Seria bom se a gente pudesse dizer que é um caminho leve. Jesus diz que o jugo é leve, não que o caminho é leve. É leve o jugo porque não há procedimentos, não há outras obrigações senão amar a Deus e amar ao próximo. Não há nenhum ritual, não há nenhuma hierarquia, não há nada que seja esperado de nós senão o testemunho do amor a si mesmo, principalmente, para que a gente possa finalmente amar ao outro, porque quem não se ama não tem nada para oferecer. O amor, então, ao próximo é primordial, é essencial. E a riqueza é uma das distrações. A riqueza, o poder e os prazeres terrenos, quaisquer um deles. Não há uma hierarquia de prazeres, esse é melhor ou pior do que o outro. Não. Qualquer distração, qualquer coisa que nos tire do caminho é ruim para nós. Eu não sei quantas vidas nós tivemos nesse grupo para alcançar esse esclarecimento. E mesmo estando esclarecidos, não significa que a gente seja capaz de ser fiel a esse testemunho de amor. Mas estando despertos, eu diria que nós podemos contar com algo que antes nós não tínhamos, que é a boa vontade. Aquela boa vontade invocada por Francisco de Assis. Ao dizer que nós erramos e iremos continuar errando, mas com boa vontade poderemos aprender de novo, arriscar de novo e quem sabe não errar mais. O caminho de Jesus é o caminho da boa vontade. Mas Jesus não desdenha a riqueza. É importante que a gente também diga isso. Jesus fez questão, ao longo da sua vida terrena, de compartilhar momentos importantes com pessoas públicas e poderosas, com pessoas ricas e tidas por mais importantes naquela sociedade judaica. Jesus era criticado por comer entre os publicanos. Nós sabemos, por exemplo, de Mateus, que era um cobrador de impostos. Rico, por sua vez. Assim como Maria Madalena, que vinha do trabalho de cortesã. Também rica.
Jesus compartilhava a mesa e as conversas com Nicodemos, que era um sacerdote também rico, e com José de Arimateia, um reconhecido patriarca judeu que o recebia às portas de Jerusalém e o auxiliava em momentos críticos. Foi inclusive Arimateia quem retirou Jesus da cruz e o colocou em um depósito funerário, uma caverna, que era de sua família, para que ele ali ficasse protegido. E diz a tradição que depois até o de lá também retirou em segurança para outro local. Isso antes da sua ressurreição. Mas o fato é, Jesus jamais desdenhou a riqueza. Jesus sabia da importância que tinham, por exemplo, os romanos. Na verdade, a história espiritual nos mostra que foi o próprio Jesus quem preparou com os seus engenheiros astrais a formação do Império Romano e que fez do que era possível para influenciar que Júlio César tomasse o poder e assim levasse a paz a todo o Mediterrâneo, depois de empreender diversas batalhas próprias daquele tempo. Mas nós sabemos na história que no período de Jesus foi um dos mais pacíficos da história. Talvez um dos únicos em que o Império Romano não estivesse em uma guerra fratricida. Todas as nações se subjugavam ao poder de Roma, que buscava, naquele momento, ser justo. Tibério podia ter vários defeitos, mas ele buscou cumprir a missão de Júlio César nos tempos de Jesus. E ele, por si próprio, era perseguido, atraiçoado e tinha que lidar com uma doença degenerativa muito grave. Jesus, então, respeita esses romanos. Ele é questionado em público por que se deveria pagar impostos, tributos a Roma. Veja que pergunta maledicente, né? Não era a pergunta assim, devemos pagar tributos ao templo ou a Jeová? Não, essa pergunta veio diretamente dos seguidores dos sacerdotes para inquirir Jesus sobre a sua condição, a sua opinião, a sua posição frente ao poder de domínio romano. E Jesus, sabiamente, responde: quando vedes a moeda que portais, qual é a face que se apresenta? Eles disseram, é a face de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César. O dinheiro não é sagrado. O dinheiro é apenas instrumento, seja ele romano, judeu, grego, ou aqui entre nós, o real, o dólar, ou o yuan, o que quer que seja. Na verdade, o dinheiro, ele serve apenas como uma crença comum de uma condição de valor que serve aos próprios interesses materiais. Tem utilidade? Tem. No nosso estágio de vida, ainda tem. Nós sabemos de algumas colônias espirituais, como nosso lar, que ainda se utilizam, não do dinheiro como moeda, mas de alguma forma que se possa contabilizar méritos para que as pessoas se vejam ainda em uma consciência inicial, incipiente, se elas fazem jus ou não a determinadas providências, como poder visitar os seus parentes, poder auxiliá-los, poder reencarnar, em que condições e etc. Em nosso lar, atribui-se até a esse mérito, a esse cálculo meritório de bônus hora de trabalho, né? Se a pessoa pode ter uma casa e assim por diante. Acho que merecemos mais estudos sobre isso. As informações não são suficientes. Mas o que nós sabemos
é que, na nossa instância, na terceira dimensão, o dinheiro e o poder são dois dos atrativos que mais nos distraem do caminho da luz. Mas não adianta pensarmos que o mundo então deveria ser todo empobrecido. Não adianta pensar que nós devemos nivelar por baixo a nossa sociedade. A sociedade necessita de investimentos, a sociedade necessita de progresso, necessita de tecnologia, de pesquisa, de ciência. Tudo isso requer um meio financeiro para que possa custear. Jesus recebia pagamentos durante a sua adolescência e o início da fase adulta, trabalhando como construtor, como carpinteiro. Jesus não dizia aos seus apóstolos que eles deveriam abandonar o trabalho. Muitas vezes, nós sabemos, ele saiu com os apóstolos para pescar. O que é que eles faziam depois da pescaria? Eles vendiam os peixes. Pedro alimentava a sua família. Ele tinha mulher, tinha sogra. Né? Nós não sabemos se os outros apóstolos tinham filhos, mas todos eles tinham algum laço familiar e tinham o próprio sustento. Então, durante aqueles momentos em que Jesus se afastava dos apóstolos e dos discípulos, e ele seguia em oração, em meditação, ele sumia por alguns meses, né? Os apóstolos iam trabalhar, voltavam ao seu trabalho. Jesus nunca condenou esse comportamento. Só ao final, depois da sua ressurreição, é que ele diz, sentindo os apóstolos preparados, que eles deveriam então seguir sem nenhum bem. Levem uma única túnica, uma única sandália, não precisam se preocupar com o alforje. Vocês serão assistidos e amparados em todos os lugares onde vocês chegarem. Os meus anjos irão na frente, preparando o lugar. E se por um acaso, ainda assim, vocês forem mal recebidos, virem ali as costas. Deixem, inclusive, a poeira das sandálias e sigam para outro lugar que tiver determinado. Porque sempre haverá um lugar. Vejam, Jesus demorou mais de 3 anos para preparar os apóstolos para essa condição, vivendo com eles diariamente. Não é, portanto, um preparo qualquer. Então, a riqueza, ela serve de instrumento ao espírito. De um lado, para se instruir, para que tenha meios de ter uma vida saudável, de poder aprender, conhecer-se mais, tomar conhecimento daquilo que a filosofia, a ciência, os estudos da religião oferecem. Porque uma pessoa que esteja faminta, doente, desamparada, não tem estímulo e condições qualquer para poder estudar e instruir-se. Então, a riqueza oferece, em primeiro lugar, esta condição na terra, para que nós possamos nos instruir, que é o primeiro princípio que traz a doutrina espírita. E o segundo é do amar. Então, um não deve se desligar do outro. A segunda missão, portanto, do dinheiro, do poder, da riqueza, é a caridade. Aquele que detém o poder, que detém a riqueza, aquele que dispõe de recursos, claro que nós devemos pressupor que é pelos próprios méritos, porque senão ele não teria as virtudes e ele não estaria apto à caridade, né? Então ele precisa primeiro percorrer o caminho de virtudes, senão ele nem vai pensar na caridade. Ele pode até fazer a filantropia para aparecer, sobressair e ganhar mais dinheiro, mas a caridade, pela caridade, primeiro passa pelo caminho da virtude. Então o segundo propósito do dinheiro é a caridade. O primeiro é a instrução, o segundo é a caridade. E nisso nós devemos nos cercar. Nisso nós devemos ter em mente que cabe a cada um de nós. Agora, quando falamos de dinheiro, não são apenas os milionários, os bilionários, os trilhardários. Somos nós, naquilo que excede a instrução, o bem viver, o viver de forma
contida e necessária no âmbito das virtudes. Porque se nós também utilizamos da extravagância, nós nos distraímos. É difícil, é muito difícil chegar a esse ponto de equilíbrio. Quando eu falo em extravagância, eu não estou dizendo aqui que tudo o que nos oferece prazer e contentamento está errado. Não é assim. Jesus se permitia o bem-estar, o bem-viver. Tem as bodas de Caná, o seu primeiro milagre público, né? A primeira manifestação, vamos dizer assim, paranormal de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, para que os convivas pudessem se embriagar. Muitos se questionam, poxa, mas Jesus fez vinho ali para as pessoas ficarem bêbadas, se refrescarem. Não, ele não fez para isso, para que ninguém ficasse bêbado. Ele fez para que pudesse haver a celebração, para que o casamento acontecesse, para que aquela família se regozijasse de uma união que era justa, que era boa, que era honesta. Então, e com eles, Jesus celebrou esse casamento por 7 dias. Então, Jesus gostava de uma festa. Quando ele ia a um jantar de pessoas ricas, importantes de Jerusalém, né, com os publicanos, com os sacerdotes, com as pessoas de comando, etc., ele comia o que estava à mesa. Portanto, comia bem e bebia, usufruía daquilo que estava ali à disposição. Mas a pergunta é, Jesus em algum momento agiu com excesso? Jesus em algum momento aconselhou que os seus apóstolos e discípulos agissem com excesso? Então, eu acho que a consciência do excesso é que deve ser a régua dos nossos comportamentos e das nossas escolhas. Não há nada de mal no dinheiro em si. Não há nada de mal de se ter uma vida confortável. Não há nada de mal de se fazer viagens, de se conhecer o mundo, de se ir a locais agradáveis, de distrair a mente. Não há nada de mal de se andar bem vestido, de se ter um meio de transporte adequado. O excesso é o problema. O excesso é a distração. O mesmo vale para o poder. O poder, como a ambição natural que nos move para frente, que nos faz buscar algo que nos realize, que vá na direção do nosso propósito, é um poder e uma ambição saudáveis. Agora, ao atingirmos esse ponto, ao exercermos esse poder, o que fazemos nós? Nós unimos ou dividimos pessoas? Nós buscamos o bem do lugar, da casa, das pessoas, ou o nosso próprio bem, o nosso único bem, o nosso contentamento? Será que nós buscamos de fato distribuir a fraternidade ou apenas fazer com que o nosso egoísmo e o nosso orgulho, a nossa vaidade sejam destacados e favorecidos? Eis também essa a grande prova de todas as casas religiosas, de todos os dirigentes, de todos os médiuns, de todos nós que de alguma forma nos colocamos como mediadores das mensagens, das curas, dos tratamentos. Cabe a nós a reflexão e a humildade, porque não somos perfeitos, mas a cada dia Jesus nos alerta e nos mostra que há um único caminho da luz. Há um único caminho que leva ao Pai. Todos os demais nos trarão a esse caminho, mas de uma forma mais demorada, mais longa, mais distraída, talvez por séculos, talvez por milênios. Nós que aqui estamos, já passamos por isso. Essas lições que aqui falamos hoje não são novidades para nós, nem nesta encarnação e nem em muitas outras. Nós somos o fruto daquilo que nos trouxe aqui.
pelo mal e pelo bem que praticamos, mas principalmente pelo bem, porque enquanto estivemos no mal, nós estávamos cegos, tentando engrandecer as nossas conquistas e satisfazer as nossas necessidades imediatas. Agora, temos a chance de repensar o valor de fato dessas necessidades e o valor de fato dessas conquistas. O que somos nós nesse momento? Para onde vamos e o que queremos? E principalmente, o que quer Jesus de nós? Na graça de Deus.